Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Marketing Imobiliário. E hoje vamos continuar falando sobre marketing digital e sobre duas redes sociais de extrema importância, o Facebook e o Instagram. Tá preparado? Então vamos lá. Facebook, maior rede social de todos os tempos, maior rede social do mundo. Uma rede social que dispensa apresentações. Quem sou eu para poder explicar qualquer coisa de Facebook para você que com certeza tem o Facebook e já acessou ele hoje durante várias vezes ao dia. Tenho certeza, poderia apostar com você isso. E o Instagram, outra rede social, alcance global, muito provavelmente você também já utiliza ou já fez uso e, não sei se você sabia, muito provavelmente sim, ela é também do Facebook. Ou seja, Mark Zuckerberg, dono do Instagram, dono do Facebook, dono do WhatsApp. Qual a principal vantagem dessas duas redes sociais como mídia para o segmento imobiliário, especificamente falando agora? Para mim, que sou um profissional de marketing do segmento imobiliário, que já trabalhei com mais de 5 bilhões de reais em campanhas de lançamento imobiliário, que estou nesta área há muitos anos, eu digo para você, eu nunca, ao longo de toda a minha carreira, eu vi uma mídia com tamanho poder de segmentação como o Facebook e, consequentemente, como o Instagram, que compartilha muitas vezes da mesma base para a criação de anúncios publicitários. E por que o Facebook impressiona quando a gente fala em potencial de mídia, em alcance de mídia? O poder de segmentação que o Facebook tem, ele é tão grande, mas ele é tão profundo que permite com que você atinja clientes com um perfil inimagináveis. Coisas que há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, há pouco tempo atrás, era praticamente inimaginável, era impensável de se fazer. E essa tecnologia ela vem evoluindo constantemente, dia após dia. Então, para você que tem um produto que está difícil de vender, para você que tem um produto que está difícil de alugar, pode ter certeza que dentro do Facebook você vai encontrar uma maneira de anunciar esse produto para um cliente muito específico, baseado totalmente na segmentação. Através dos critérios de segmentação do Facebook, você consegue identificar pessoas com determinada faixa de renda, pessoas com determinada idade, que estejam em determinada cidade ou raio geográfico, que tenham preferências, que tenham gostos muito específicos, que tenham determinado dispositivo celular, que utilizem determinado sistema operacional, que tenham viajado ou não tenham viajado nos últimos 30 dias, enfim, existe uma possibilidade quase infinita que você pode fazer para poder atingir esse potencial cliente. Para imóveis de alto padrão, por exemplo, onde você muitas vezes tem características muito específicas de determinado empreendimento, você consegue encontrar dentro do Facebook pessoas que tenham renda acima de 10 mil reais, que tenham viajado para o exterior nos últimos 30 dias, que só utilizem dispositivos da Apple, ou seja, você consegue fazer ultra segmentações, filtros para poder pegar um cliente com potencial real de compra daquela unidade que muitas vezes custa um valor que onde você não consegue encontrar clientes normalmente no dia a dia. E os exemplos não param por aí. A limitação está pura e simplesmente na nossa criatividade de encontrar maneiras, de encontrar formas de se segmentar, de encontrar mídias. O empreendimento que possa possuir uma piscina com 50 metros de raia, você pode fazer uma campanha específica para pessoas que valorizam a natação e que tenham interesse em imóvel e que tenham a renda compatível para aquele empreendimento. Empreendimentos onde você possui, dentre os itens de lazer, uma área pet, um espaço para pets, você consegue fazer uma campanha focada totalmente em pessoas que têm um interesse em imóvel, com a característica de renda que você precisa e que sejam sensíveis a esse tema pet. Casais de noivo, conforme é um exemplo que já citamos aqui, você também consegue fazer uma campanha específica para quem está noivo em determinada cidade, com determinada faixa etária e determinada renda. O melhor de tudo é que você consegue combinar todos estes itens ou descombinar todos esses itens. Ou seja, você consegue fazer com que o seu potencial cliente ele siga esses critérios obrigatoriamente ou não sigam esses critérios obrigatoriamente. Então, trazendo um exemplo de fora do mercado imobiliário para a gente poder explicar a maneira como a gente pode brincar um pouco com a segmentação e interagir com esse potencial cliente. Uma vez a Samsung fez uma comunicação, uma publicidade para lançamento do seu novo smartphone apenas para quem utilizava celulares da Apple.
Ou seja, ela posicionou uma campanha dentro do Facebook apenas para quem estava utilizando o Facebook a partir de um celular da Apple para poder divulgar o seu novo lançamento smartphone Samsung. E assim vão exemplos onde você pode usar um pouco a criatividade e brincar com características da sua cidade, eventos que estão acontecendo na sua cidade, para posicionar o seu produto, para poder começar a divulgar um pouco mais o seu imóvel. E principalmente se engajar com o seu potencial público baseado pura e simplesmente no perfil, nas preferências. Hoje, uma das principais características, um dos principais benefícios que essas redes sociais trouxeram foi a possibilidade da gente segmentar não somente demograficamente, ou seja, sexo, renda, região, localidade, mas principalmente o que a gente chama de segmentação psicográfica, ou seja, baseada no estilo de vida, baseada no consumo, baseada na forma como essa pessoa vive e julga importante itens de lazer, comportamento de consumo, se alguém que gosta muito de gastronomia, se alguém que frequenta restaurantes, se alguém que tem um tema, se alguém que tem sensibilidade a temas como, por exemplo, maternidade, você consegue posicionar campanhas específicas para essas pessoas. E para você que é um corretor de imóveis pequeno, boa notícia, você consegue competir em pé de igualdade com qualquer mega corporação. Não é necessário nenhum grande investimento. Com pouquíssimo investimento você pode pura e simplesmente impulsionar uma publicação que você fez, dizer para qual cliente, para qual perfil de cliente você quer que essa comunicação apareça e automaticamente você vai ter uma abrangência muito grande da sua marca, atingindo centenas de milhares de pessoas. Ou, se você é uma empresa maior, se você tem um orçamento um pouco maior, você também consegue criar diversas ações. Além de impulsionar os seus anúncios, você pode utilizar a plataforma Business do Facebook para criar campanhas com muito mais detalhes de segmentação e atingir ainda mais pessoas. E uma coisa muito interessante sobre o Facebook é que ele disponibiliza para você diversos formatos onde você pode criar a sua comunicação de diversas maneiras. Você pode tanto fazer anúncios com imagem, anúncios com texto, anúncios com vídeos, anúncios com apresentações feitas a partir de imagens que você sobe, você pode fazer com carrossel e existe inclusive um formato novo que é o chamado Canvas, onde você praticamente cria um mini site, onde você praticamente cria uma landing page dentro do Facebook. E os nossos queridos leads, o Facebook e o Instagram facilitam inclusive a geração de leads dentro da plataforma. Você consegue criar uma campanha onde, ao clicar, onde o potencial cliente que manifestou interesse, quando ele clica na sua comunicação, já vem preenchido o nome, o telefone e o e-mail deste cliente baseado nos dados que ele já possui do Facebook. Ou seja, automaticamente você gera um lead com muito mais facilidade e muito mais qualidade. E uma das principais vantagens do Facebook é que pouquíssimas pessoas observam isso e deixam de fazer campanhas melhores. Mesmo que você defina uma segmentação muito bem feita, a partir do momento que a sua publicação entra no ar e que as pessoas começam a interagir, o Facebook disponibiliza para você um relatório de engajamento, ou seja, mesmo que você defina um determinado perfil, dentro deste perfil você vai ter um público que vai engajar melhor com o seu anúncio. Baseado nisso, você consegue entender qual que é o maior potencial de audiência que você tem dentro da sua segmentação, dentro da rede social. E assim você posiciona melhor a sua campanha. Eu vou dar um exemplo prático. Eu já participei do lançamento de um empreendimento Minha Casa Minha Vida, 80 unidades, onde não foi feita nenhuma outra mídia a não ser o Facebook. Definimos um perfil de público, criamos a segmentação, criamos as peças e colocamos no Facebook. Essas 80 unidades foram vendidas num prazo de 5 meses. Como? A partir do momento que a gente colocou a primeira publicação, começamos a avaliar a maneira como as pessoas interagiram com ela. Durante todo esse processo, durante esses 5 meses, a gente foi ajustando a comunicação para o público que mais se engajava. No nosso caso eram mulheres de 25 a 35 anos e a gente começou a fazer uma comunicação totalmente direcionada a este público. O nível de engajamento ele foi cada vez maior, cada vez mais ascendente e conseguimos vender este empreendimento com uma velocidade de vendas incrível e gastando muito pouco.
No Instagram, existe uma série de outras características que a gente pode considerar para poder criar anúncios melhores, para poder criar anúncios mais efetivos, baseados no comportamento de consumo desta rede social. Anúncios no Instagram tendem a ser mais visuais do que anúncios do Facebook. Então, sempre tenha muito cuidado com o tipo de comunicação que você coloca em uma rede social e que você coloca em outra. Você pode colocar o mesmo anúncio nas duas redes sociais? Pode, é permitido. Você deve colocar o mesmo anúncio nas redes sociais? Depende. Nem sempre isso pode ser muito bom para o seu produto, nem sempre isso pode ser muito bom para o seu público. Muitas vezes você pode complementar uma sequência de anúncios no Facebook com uma sequência de anúncios totalmente diferente no Instagram, porém com apelos um pouco mais visuais do seu produto. É uma questão de conhecer o seu produto, conhecer o seu público. E é por todas estas razões que Facebook e Instagram continuam subindo cada vez mais dentro dos planos de mídia das construtoras, das incorporadoras, das imobiliárias, dos corretores de imóveis. Graças ao seu alto poder de segmentação, graças à sua capacidade de atingir um público extremamente bem definido na segmentação. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre Facebook, Instagram. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam aplicar cada vez melhor dentro das suas estratégias de marketing. Muito obrigado e na próxima aula a gente vai falar de uma outra rede social que não é explorada no mercado imobiliário e que existe uma oportunidade muito grande para você se sobressair nela. Um abraço e até lá!